Aí, então, bom dia. Hoje é dia 16 de agosto e vamos dar início ao capítulo 6. Finalizamos o quinto, no último encontro. O que eu queria falar? Eu não sei se vocês sabem também que a Paula Brasília está com um grupo de, assim, não de tradução, né, de estudo também, das estruturas clínicas, né? Para quem quiser estudar mais ainda, às vezes é só entrar em contato com o pessoal por lá. Eu fiquei sabendo disso recentemente. E o Laurence acabou de entrar. Então, a gente está na terceira parte, no capítulo sexto, é a terceira parte sobre intervalo e holófrase, né? Então, assim, vocês estão vendo que tem muita coisa, né? E nesse capítulo, né, o Alfredo vai trabalhar esses itens, né? Linhas de condicionamento de perceptum e da realidade, inconsciente, falocentrismo, paternidade, crítica ao mito da ordem primitiva, e Deus, Pai e nome do Pai. Bem? Então, vamos dar início à leitura. Vocês têm alguma questão que vocês queriam trazer antes de começar? Tem algum ponto do capítulo anterior que vocês queriam trabalhar? Ou podemos começar o sexto? Então, a gente começa o sexto. Então, o item A, letra A, é linhas de condicionamento do perceptum e da realidade. Então, na perspectiva... Ah, eu não estou compartilhando, né? Vamos compartilhar. Aqui. Chegou, né? Tá. Então, ó, só voltando assim que eu viajei aqui, pessoal. Tô achando que já estava compartilhando, ó. Então, a gente está no capítulo sexto, tá? É a terceira parte de intervalo e holófrase. E são esses itens, né, essas letras que a gente vai trabalhar nesse capítulo. Eu me esqueci de enviar previamente para vocês os trechos que a gente vai ler hoje, tá? Mas vou, após o encontro, assim, talvez não em seguida, porque em seguida eu tenho atendimento, então, mas hoje eu envio para vocês, tá? E, e é isso. Quando eu esquecer, se vocês puderem me lembrar, assim, tá? Pode me cobrar lá essas coisas também, tá bem? Então, na perspectiva da oposição entre intervalo e holófrase, começarão a se desenvolver, ou mais precisamente, a aprofundar os conceitos e ideias necessários para dar conta da noção de psicose como oposta ao campo do intervalo. Então, aqui, né, porque os próximos capítulos vocês vão ver que vai trabalhar, vai se deter a trabalhar a noção de psicose, né? Então, ele está fazendo toda essa distinção, nessa oposição, né, trabalhando em covariância para logo trabalhar com a psicose. O tema presente no horizonte desses desenvolvimentos é a extração ou não do objeto A, mas certos passos lógicos devem ser cumpridos antes de poder apresentar os argumentos racionais necessários sobre isso. Então, aqui, né, o Alfredo já está explicando que tem ainda uma preparação para pensar a extração ou não extração do objeto. Então, para o desenvolvimento do tema da psicose, seguindo a proposta conceitual de Lacan, é necessário ter conhecimento do que em topologia se denomina crosscape, ou plano projetivo em geometria projetiva. Porque há várias geometrias, né? Então ele está agora especificando qual geometria, né? Para assim compreender o que é e como funciona a realidade no campo do intervalo e poder distingui-la do que é sua distorção na psicose. Então, aqui o ponto que ele está trazendo, né, para poder entender melhor a distinção, né, entre intervalo e holófrase, mas não só isso,
ele quer trabalhar o conceito de realidade aqui, né? Então, trazendo de novo que na psicose se trata de uma distorção, tendo enquanto parâmetro, né, o intervalo. Então, não há possibilidade alguma de ignorar essas elaborações. Se se deseja ter uma argumentação coerente, é necessário esse percurso pela topologia. Não existe outra alternativa, já que através do crosscape, o plano projetivo, né, de uma geometria projetiva, se pode conceber não só a oposição no âmbito da estrutura, da realidade no intervalo e na psicose, mas também mediante seu uso. Se pode especificar o que significa realidade psíquica em psicanálise, ou, melhor dizendo, o que esse conceito conota. Né? O que o conceito realidade psíquica conota. Pela primeira vez na história da psicanálise, mediante a utilização da lógica em jogo no crosscape, se pode conceitualizar a noção de realidade psíquica sem cair nos preconceitos que regularmente acompanham essa noção. E quando ele está dizendo pela primeira vez, ele está falando do desenvolvimento da teoria lacaniana, né? Então aqui, a realidade funciona com as mesmas propriedades em todas as estruturas compreendidas pela noção de extração do objetuário. Ou seja, a realidade tem as mesmas propriedades para a neurose obsessiva, a histeria e a fobia, assim como para a perversão. Porém, dentro do campo da holófrase, a alteração ou distorção da realidade é o que, em especial, caracteriza e distingue a psicose da debilidade mental e do fenômeno psicossomático. E é por isso que nos desenvolvimentos atuais a oposição se estabelecerá entre o que é a realidade para o intervalo e a realidade para a psicose. Então aqui vocês estão percebendo que temos, lembra, né, aquela tabelinha a respeito né, o que está do lado da extração, o que está do lado da não extração. Então é importante perceber que quando há extração, o campo da extração é muito amplo, né? E a oposição aqui está colocada como a psicose, né? Dentro da questão de como que se dá a realidade, né, psíquica para cada uma desses objetos de estrutura, enquanto extração ou não extração. Então, desde o seminário 1, Lacan tenta, através dos registros do simbólico, do imaginário e do real, explicar o que é a realidade para o sujeito humano, falante, procurando dar conta do real. Tanto dentro como fora da psicanálise, a realidade como noção participa de um sistema complexo de relações que inclui realidade psíquica e realidade objetiva, o interior, o exterior, o subjetivo, o objetivo, o real, etc. Então, assim, só um adendo aqui, né, porque conceito de realidade ou de real vão ser trabalhados em vários campos, como dentro da filosofia, e também são vários conceitos que não têm um consenso, tá? Então, para tanto, é necessário a gente começar a delimitar o que é isso dentro da psicanálise lacaniana. Então, no ensino de Lacan, pelo menos desde que ele inclui os três registros, a realidade, sendo sempre realidade psíquica, é o produto da interseção desses registros. Então, aqui o Alfredo está explicando. Só querendo entrar. Então, aqui ele está dizendo, ó, quando se trata, né, no ensino de Lacan, ele está falando o que é a realidade, a gente está falando da realidade psíquica, né, e no enodamento, né, entre real, simbólico e imaginário. Tá? Para ele, a realidade na psicanálise deve ser distinguida do real não subjetivo, os fenômenos tal como são descritos pela física, química ou biologia. Na medida em que ela implica sensações, percepções, afetos e significações, ou seja, não há realidade sem sujeito. Né?
Então, é importante fazer essa distinção, né, desse conceito no campo das ciências ditas naturais, dentro da filosofia, tá? E importante essa noção que vem sendo sempre muito bem trabalhada, né, que não há realidade sem sujeito, né? E depois há também formas de serem trabalhadas. O Alfredo sublinha muito que não há realidade pré-discursiva, né, e tudo mais. Então é importante a gente fazer a delimitação do conceito. Então, justamente por não existir realidade sem sujeito, né, para a psicanálise lacaniana, né, que fique claro, é que a definição da realidade requer o sistema articulado dos três registros. Então, como antecipação do que será desenvolvido a partir daqui, com muita extensão, pode-se afirmar que, pelo menos no ensino de Lacan, na altura do seminário 14, a lógica do fantasma, a realidade é a montagem do simbólico e do imaginário, cuja função é velar o real. Tá? Então, aqui ele está dizendo a respeito dessa afirmação, localizada no seminário 14. Tá? Ou seja, o impossível. Então, temos aqui também mais uma delimitação conceitual do que ele está entendendo como real, enquanto impossível, e que tem como marco o fantasma. Tal sistema pode ser representado da seguinte forma. E aqui vocês vão perceber, né, aqui essa distinção, né, o marco do fantasma, né, então, é isso aqui, a montagem, o que se vela, de um lado está o simbólico e o imaginário, e aqui a gente está vendo o real. Até aqui mais para frente ele vai apontar algo de uma modificação, não sei se vocês se recordam no modelo óptico, né, que do lado esquerdo a gente tinha também algo muito parecido com isso aqui, só que estava IR e do outro lado do espelho o simbólico, né, que é exatamente isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é quando estava apresentado no modelo óptico. Né? Como recém se afirmou desde o seminário 1, a realidade é, para Lacan, o produto da articulação dos três registros. Mas no início do seu ensino, ela é apresentada como uma estrutura semelhante, mas não idêntica, que é essa aqui. Tá? Então, o espelho como outro, né? Tinha essa função. Né? Vocês veem que aqui existe uma outra articulação, né? A gente tem o marco, né, do fantasma, tem essa montagem, tem aquilo que vela, né? É um pouco diferente. Então, nessa última estrutura, deixa aqui aparecendo, nessa última estrutura, o real é igual ao corpo impossível de acessar pelo sujeito. Vocês lembram, então, o que estava no modelo óptico colocado como real? Era, né, claro que depois, quando o Lacan vai fazer o modelo próprio dele, né, mas inicialmente a gente vai ter um, uma, um, qual? Um vasinho, né? Embaixo vai ter o buquê, né? Daí era projetada na imagem como se, na ilusão de óptica, ia estar apresentado ali, né? Como se o buquê estivesse dentro do vasinho, né? Então, aqui é nesse sentido, né? O real é igual ao corpo, impossível de acessar pelo sujeito. O imaginário é imagem real. Vocês lembram a diferença entre imagem real e imagem virtual? Quem já estudou comigo um pouco o modelo óptico, né? A imagem real é aquela que se comporta como real. A imagem virtual é aquela que se comporta como virtual. Né? Então, quando a gente tinha, por exemplo, quando a gente vê o reflexo, nosso reflexo num espelho plano, a gente está dizendo de uma imagem virtual, porque ela traz essa noção de que quanto a gente se aproxima, a imagem vai ficando pequena, né? E a imagem real, né, ela se comporta como, né, você não consegue fazer essa distinção, né?
É bem só esse adendo para quem às vezes não estudou modelo óptico. Então aqui, o real é igual ao corpo, impossível de acessar pelo sujeito. Imaginário é a imagem real que se comporta como objeto virtual. E o simbólico é o campo virtual habilitado pelo outro, né? É o que está para além do espelho, que já seria na modificação do experimento dos espelhos, né? Onde o Lacan vai introduzir o espelho plano junto com um espelho esférico. Então, assim como acontece no esquema R, no modelo óptico do seminário 1 e na concepção do fantasma do seminário 14, então repare, né, está falando aqui por volta do seminário 5, do seminário 1 e vamos para o seminário 14, onde está a concepção de fantasma, né? A realidade é o produto do sistema de relação entre os três registros. Tá? Por que ele está falando isso? Porque ele está falando que esse enodamento já está posto desde o seminário 1, né? Está no R, está também no seminário 14. Então, para poder dar conta da estrutura da realidade, tal como acabou de ser apresentada, é necessário fazer ainda mais articulações sobre a função do pai e do falo. Então, nos próximos capítulos, o desenvolvimento do tema da realidade será completado. Então, ainda vamos, né, o trabalho aqui do Alfredo ainda é sobre como que se constitui a realidade, né, e suas distorções. Então, retoma-se a análise do esquema R, no ponto onde se começa a abordar a questão da realidade e a estrutura espacial que lhe corresponde. Cita-se Lacan em De uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose. E aqui temos. Eu peguei essa citação aqui, eu peguei direto, ela está muito parecida, assim, não teve nenhum problema. Então essa citação aqui, ela tá nos escritos em português da Zahar, tá? Inscrevamos aqui desde já, a título de visualização conceitual desse duplo ternário, o que chamaremos doravante de esquema R. Tá? Lembrando que o duplo ternário, né, são os dois triângulos, um sobreposto, né, sobre o outro, formando um quadrado. Né? E que representa as linhas de condicionamento do perceptum, ou, em outras palavras, do objeto, na medida em que essas linhas circunscrevem o campo da realidade, bem longe de apenas dependerem dele. Então, o Lacan acho que é bem claro dizendo que o esquema R é para falar de como se dá a realidade. Né? E o que o Alfredo está apontando é quando há extração de objeto. Inclui a neurose, né? Mas inclui também a perversão. Então, Lacan estabelece que as linhas de condicionamento do objeto circunscrevem o campo da realidade. Então, o campo da realidade é o quadrângulo que está dentro do esquema R, né? Que está escrito com Rzinho lá. Rzinho, modo de dizer, um R. Né? E não é verdade, como se costuma afirmar, que depende da realidade o tipo de relação que se tem com o objeto. A circunscrição ou enquadramento do campo da realidade depende da relação que existe entre o simbólico e o imaginário real, em seu enodamento através da legalidade do pai, né? Ou seja, a estrutura da realidade depende da extração ou não do objeto A. Tá, vamos traduzir isso aqui, né, para português, do português. Então, aqui primeiro ele vai dizer o seguinte, né? Ele está dizendo assim, ele nega a ideia de que, né, da seguinte afirmação, que a realidade depende do tipo de relação que você tem com o objeto. Ele falou assim, não, a realidade não está nesse ponto, não se constitui a partir de um objeto, mas sim a partir de um enquadramento do campo da realidade que existe. Então, o enquadramento do campo da realidade é aquele
quadrângulo, né, que vai estar constituído, né, sobre... deixa eu colocar aqui, né, fica mais fácil. Aqui. Então, vocês estão vendo aqui, né? Então, ele está dizendo que a realidade, ó, esse aqui é o quadrângulo, né? Para quem chegou agora, às vezes não está acompanhando desde o começo. Esse aqui é o quadrângulo da realidade, né? Então, o quadrângulo da realidade, ele está sobre o ternário simbólico, né? O que é MPI, né? E ele está constituído por essa relação, né? De uma semitorção, né? Entre M minúsculo I maiúsculo, M maiúsculo I minúsculo, né? Então ele está dizendo assim que, ó, vamos voltar, era só para ter a imagem, que a circunscrição e enquadramento do campo da realidade, isso aqui, campo da realidade, depende da relação que existe entre o simbólico e o imaginário real, e seu enodamento através da legalidade do pai. Então aqui dizendo a respeito, né, de como o simbólico, na relação entre simbólico que sustenta o imaginário, né, e o real, de alguma forma, aqui enquanto impossível. Então, há o limite do que é possível, do que é impossível. Né? E voltamos aqui, que ele diz aqui ao final, através da legalidade do pai, que é quando P está em A, né? Na relação entre P e A, ou seja, efeito da metáfora paterna, aonde opera, né, a lei, a legalidade, e se constitui assim esse campo, né? O esquema R, que é o esquema da realidade. Até aqui tá tudo bem? Então tá. Então, a partir daqui, será desenvolvido como e com quais elementos a realidade e seu enquadramento estão constituídos. Então, agora ele vai explicar, né, quais são os elementos, né, e o enquadramento. Então, a gente tem mais uma citação do Lacan, que está de uma questão preliminar nos escritos. Assim é que, considerando os vértices do triângulo simbólico, I como ideal do eu, M como o significante do objeto primordial, e P como a posição em A do nome do pai. Então, vamos olhar aqui, olha, paramos aqui. Ó, esse aqui é o ternário simbólico, M como o, né, objeto, né, o outro primordial, I como o ideal, ele colocou do eu, mas pode ser ideal simbólico, e P, né, a relação de P em A, né, que é do nome do pai. Podemos aprender como o aprisionamento homológico da significação do sujeito S sobre o significante do falo, e aqui, ó, aprisionamento homológico, deixa eu ver se eu tenho um esquema melhorzinho para ver aqui, essa parte. É porque não tem imagem, né? Aqui, ó. Ixi, isso aqui é muito pequenininho. Tinha um melhorzinho. Ah, aqui, esse é melhorzinho. Aqui, ó. É como que o aprisionamento homológico, né? Aqui, ó. S, né? Tá aqui sob o φ, tá bom? Então, aqui voltando, ó. Aqui, ó, aprisionamento homológico da significação do sujeito S sobre o significante do falo pode repercutir na sustentação do campo da realidade, delimitado pelo quadrilátero MI. Então, aqui, ó, está dizendo que também, enquanto efeito, voltando aqui, né, o aprisionamento homológico, né, então quando P opera em A, né, o nome do pai, ele opera, e vai ter o aprisionamento, a significação de S, né, em relação ao significante fálico, vai ter enquanto efeito a constituição do campo da realidade para o sujeito, né, intervalar. Homológico no sentido de um causar outro?
Homológico aqui, ele já trouxe outros momentos, mas a gente vai dizer que o que, que é homólogo, né, assim, dentro da ideia, o que, que é homólogo? Homólogo é quando a gente tem, por exemplo, dois triângulos, a gente tem, repara, que a gente tem dois triângulos, não tem? Se a gente fizer traçar essa reta diagonal, a gente tem dois triângulos. Homólogo é que a gente vai dizer, olha, esse triângulo é homólogo a esse. Então, os elementos que estão aqui são homólogos a esse. Ele está dizendo assim, então, a partir esse aprisionamento homológico, né? Que assim, então, como se um sobre o outro, como o efeito, né? Porque não é dobrar de verdade, né? Só deixa eu deixar a pessoa entrar. Peraí, entrou. Então, assim, o efeito da operatória do nome do pai, né, faz com que tenha esse aprisionamento homológico aqui, né, que vai ter vários efeitos, como a, a foraclusão do sujeito, né, também aqui, né, dentro da realidade, ele vai estar foracluído, a realidade para o sujeito vai estar foracluída, né, toda a significação ela vai ser fálica, é, além disso, vai ter aquilo que a gente conversou no último encontro sobre o falo, né, imaginário, né, aqui o ideal simbólico, é nesse sentido. Acho que deu para entender, né? Ou não? E na minha cabeça, quando eu penso homólogo, nessa situação está vindo correspondente, Isso como é causa e efeito. correspondente. Uhum, Entendi. exato, é exatamente isso, né? Ele corresponde. Aqui, quando funciona dessa maneira, vai ter o efeito aqui dessa maneira, né? Tanto é que quando a gente passa para o esquema I e a gente tem a foraclusão do nome do pai, a gente vai ter também um efeito aqui, da mesma maneira, né? Vai ter toda uma consequência. Obrigada, viu? De nada. Tá. Então, dando continuidade agora. O sistema interativo de todos esses elementos com suas relações lógicas, que implica, olha, até aqui está falando do ternário simbólico, né? M maiúsculo, I maiúsculo, P maiúsculo, em A, né? P em A, e daí agora, né, nessa relação, nesse sistema interativo, né? Na relação homológica, I, S sob o fálico, o significante fálico, aqui, né? Que vai ter esse também, esse efeito, ó, repare, porque a gente tem aqui, ó, o significante fálico, mas ele não aparece no esquema R, né? Mas vocês estão vendo aqui, que eu coloquei, né? Aqui. E a gente vai ter, então, o falo imaginário sobre o S, ou S sobre o falo imaginário, né? É o suporte do campo da realidade. Então está dizendo assim, como que isso aqui, quando opera, tem quanto efeito isso e vai ter o suporte desse campo da realidade. O campo da realidade é esse quadrilátero. Esse aqui é a estrutura da realidade, tá? Dentro do intervalo, né? Do campo intervalar. Tá. O campo da realidade, tal como é produzido por esse sistema de relações lógicas, é um campo constituído por um limite. Ó, né? Repare, se é um quadrilátero, ele tem que estar fechado. É isso que é o limite. Né? É na medida em que possui um limite constituído pelo sistema das relações lógicas de todos esses elementos, simbólicos, imaginários e reais, que serão desenvolvidos oportunamente, que se constitui o campo da realidade normalizada. Então, o campo da realidade normalizada tem essa característica. Né? Ele é fechado, né? Existe um limite. O impossível, ele tá operando, né? Tá. Então, dois termos do quadrângulo da realidade, M e MI, né? Então, o quadrângulo, quando ele está falando do quadrângulo da realidade, é isso aqui, ó, né? Se ele falar, quando às vezes mais para frente ele fala, olha isso aqui, apresentar isso aqui, né? M maiúsculo
I minúsculo, M minúsculo, I maiúsculo, é o sinônimo de quadrângulo da realidade, tá? Então, pegando esses dois termos aqui, que são dos simbólicos, né? M e I maiúsculo, são termos simbólicos, e outros dois, o minúsculo M e o I, que vão representar os termos imaginários da relação narcisista, ou podia colocar narcísica aqui na tradução, ficou, tá? Ou seja, o eu, moi, e a imagem especular, né, que é o izinho, portanto, trata-se de uma dupla. A do significante do objeto primordial, A, e o significante do ideal do eu, ou do ideal simbólico. A outra dupla, formada pelo eu e a imagem do outro. Vocês conseguiram entender? A gente está falando disso aqui, ó. O que cada uma dessas letras... Não entendeu? Não? Tá, então vamos voltar. Ó, a gente está falando que a gente tem M maiúsculo, né? Ó, olha aqui, ó. Esse aqui é o quadrante da realidade. Ele está explicando, ele falou assim, o quadrante da realidade, ou M, I, M, I, tá? É a mesma coisa que o quadrante da realidade. Ele está dizendo assim, o que é cada um desses. Ele está dizendo que aqui se trata de dois elementos simbólicos, olha lá, o que ele falou aqui, ó. M e I são os termos simbólicos, né? E M e I minúsculo representa termos imaginários. Olha lá. Então, esses dois aqui estão dentro do ternário simbólico. E esses outros dois aqui, olha, o Mzinho minúsculo e o I minúsculo, estão no ternário imaginário. Até aqui foi, não foi? Conseguiu É que eu não localizar. tenho isso decorado na minha cabeça ainda não, todo... Uhum. Tem que Não, lembrar onde está cada coisa ainda. não, tranquilo. Então, ó, tá falando disso e daí ele vai e continua, né? O que vai representar? A relação narcísica, né? Então, esse MI falando, representando as relações narcísicas, ou seja, ele explica o eu, o Moá, e a imagem especular. Aqui, ó. Moá, o eu, e a imagem especular, o izinho. Tá bem? Portanto, trata-se de uma dupla, a do significante do objeto primordial, a mãe. Então, aqui a gente volta de novo, aqui, ó. M maiúsculo é o objeto primordial, a mãe, né? E o significante do ideal do eu, ou ideal simbólico, que é o I maiúsculo, que está aqui posto. Tá bem? Onde que eu parei? Tá. E a outra dupla formada pelo eu e a imagem do outro, né? Que acabamos de falar, que é o M minúsculo e o I minúsculo. Esses são os 4 elementos que constituem o limite do campo da realidade. Ah, o eu e a imagem do outro aqui não se refere ao A e ao linha? Não, nesse momento está falando de M e I. Aqui, ó. Tá? Está falando desses elementos aqui, ó. Ainda não chegou no A e no A linha. Tá bem? Ó, tá? Ainda não. Então, onde que eu parei? Tá. Esses são os 4 elementos que constituem o limite do campo da realidade. E constituem tal limite porque o sistema completo de elementos... Ó, daí agora já começa a aparecer mais coisa aqui lá, repare. Ó, M maiúsculo, A minúsculo, I maiúsculo, A minúsculo linha, P em A, significante fálico, né? Falo imaginário, sujeito, assim o delimito. Mas ele ainda estava só explicando a constituição do campo da realidade enquanto essa banda de mobs. Tá?
Porque, assim, repare, a gente vai pegar M, a gente cola uma na outra, né? E a outra semitorção feita aqui. A gente está falando dessa característica de uma banda, né? De uma semitorção. Por enquanto, o Alfredo está indo bem devagarzinho nesse ponto, tá? Os quaternários se multiplicam e se sobrepõem um sobre o outro. A utilização por parte de Lacan das letras M e I maiúsculo e M e I minúsculo, ou seja, duas M, né, ou dois M's, aqui acho que a tradução ficou boa. 2M e 2 I, além de ser uma forma de escrever uma banda de módulos, indica a lógica das duplas no seio dos quaternários. Então, por enquanto, foi até aqui, ó, que ele está explicando, tá? Essa delimitação. Podemos dar sequência, vocês querem? Acho que foi, né, deu para, acho que a dúvida da Tainara até ajudou, né, a localizar mais fácil. Então, aqui, o sistema MPI, lembrando que MPI é aqui, ó, vou voltar sempre para ajudar vocês, ó, MPI, o ternário, né, simbólico, e o falo imaginário, que está aqui, ó, tá? Aqui em cima, né, no ternário imaginário, que compreende o campo da realidade. Daí aqui, agora já ficou fácil, né? Que MI é o quadrângulo da realidade. Está constituído por 4 termos com suas relações recíprocas, que constitui um quaternário da natureza 3 mais 1. Então, de novo, falando do 3 mais 1, né? Quando ele fala do morto, que tem que jogar como vivo e tal. Né? A mesma estrutura que a metáfora paterna. De novo, né? A metáfora paterna é necessário lá, a gente vai ter desejo da mãe. Até estava lembrando que no último encontro eu falei errado, falei demanda, mas era desejo da mãe, né? Desejo da mãe, a gente vai ter mais um significante ali, né, relacionado, e o quarto vai substituir. Então, também, no mínimo, 3 mais 1. A mesma estrutura que a metáfora paterna. Também este quaternário pode ser escrito M, P, I, mais, e agora a gente tem significante fálico. Sem esquecer que o significante, né, que é um significante distinto de todos os outros significantes, o significante fálico. Porque, lembrando que porque ele não se articula com os outros significantes, ele está no intervalo entre significantes. Estritamente falando, a legalização de todo o sistema é dada pelos pares. P em A, aqui, ó, né, que a gente pode escrever assim, e S sobre o significante fálico aqui. Mesmo que não apareça, né, lembrando, ele não aparece no esquema R. Mas então ele está dizendo assim, ó, que a legalização de todo o sistema dentro, né, a gente está falando do esquema R, do campo da realidade no intervalo, ele se constitui a partir dessa dupla, né? P sobre A, né? E a gente tem o significante, o S sobre o significante fálico, tá bom? Aí a gente consegue localizar a legalização. Se estes operam em sua relação recíproca, e cabe esclarecer que operam ambos os pares ou nenhum, então aqui a gente tem já mais um elemento importante, tá? Então, assim, ou está operando P em A e S sobre significante fálico, se a gente tira um desses, o outro também não funciona, tá? Essa é uma condição. O marco da realidade, que será MI, MI, senão não haverá de nenhuma maneira, já que esse é o único sistema de limitação legal ofertado pela estrutura dos 3 registros.
Deu para entender essa parte? Acho que deu, né? Tá. Só um minutinho. Então, eu vou ler só mais essa parte aqui, né? Para a gente... Só vou... Mutei a Magali. Se o sistema de elementos não limita dessa forma, deve-se averiguar como se tenta, em um caso singular, o que seria esse caso singular, suprimir o limite faltante, porque essa é a única forma estrutural. Então, assim, o que está dizendo é que para ter a legalização é necessário essa dupla, esse par de duplas, né? E se não opera, a gente vai ter feito, então, algo que foge à estrutura, que a gente vai chamar de caso singular. O que seria quando não há extração de objeto, holófrase, né, a psicose. Que existam formas suplentes ou suplementares de limitar o campo da realidade não quer dizer que a realidade esteja limitada, ou está, como foi descrito acima, ou está infinitizada. E que a gente vai ver isso, que eu vou dar só um pequeno spoiler. Então, quando ele está falando a respeito disso, né, olha, que exista formas suplentes ou suplementares de limitar o campo da realidade, porque o campo da realidade, né, na neurose, na perversão, ele está limitado. Né, é efeito desse par de duplas que tem quanto efeito essa delimitação da realidade, né, olha lá um quadrão. Quando um desses, né, é fora cluído, né, ou seja, a legalização não está mais operando, a gente vai ter, por exemplo, no caso Schreber, esse esquema, aonde, repare, o R está aqui e a gente não tem mais uma delimitação de um quadrângulo. Temos duas assíntotas, né, duas retas, assim, né, que nunca vão se encontrar, né, fazendo com que fique infinitizado. Tá? Então, nisso aqui, o impossível não está operando, né, enquanto limite. Pessoal, eu vou parar por aqui hoje. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, quiserem retomar algum ponto, a gente tem ainda alguns minutinhos. Tá, agora eu vou achar vocês. E aí, pessoal, alguma questão? Foi assim, na verdade ainda ele, repare, todo início de capítulo ele faz um bom resumo, né, dos anteriores, né, eu acho que não trouxe nenhuma novidade até agora do que a gente já estudou, né, mas acho que vai só meio que fixando um pouco mais os termos, né, tá? Então é isso, pessoal, já que não temos nenhuma questão, né, a gente para por aqui, eu vou enviar para vocês os trechos que já estão traduzidos lá no grupo do WhatsApp. Tá? Pessoal, às vezes que está assistindo a gente no YouTube, se quiser participar do grupo também do WhatsApp, lá no meu perfil do Instagram tem um linkzinho lá na bio que vai direto para outro, que é só clicar lá que você entra no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? Então é isso. Então, boa quinta, bom restinho de semana, né, para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Nada. Tchau, tchau.